tutti, benvenuto alla mia cucina. Oggi facciamo panettoni, ma panettone italiano. Devo dizer a vocês que o panetone que vocês comem aqui nem perto chega do panetone original italiano. E para isso acontecer, e ele é feito todinho natural, não tem conservante, não tem aroma de panetone, não tem nada disso, precisa de uma receita muito bem trabalhada, tá? Então nós vamos utilizar aqui ingredientes de primeiríssima qualidade e o esforço do tempo, que é o tempo que vai fazer toda a diferença, tá? Então, para simplificar para vocês, sempre farinha de ótima qualidade. Estou usando aqui farinha de Manitoba, que é o top que tem aqui, tá? Poderia até usar uma 00, mas eu estou usando a Manitoba porque eu preciso da cadeia de glúten muito forte, tá bom? Vou utilizar açúcar, manteiga, ovos, vão muitas gemas de ovos. Então, para simplificar o trabalho, já existe no mercado, tá? Essas embalagens aqui só com as claras ou só com as gemas, tá? Então essa aqui só tem gemas, então vai facilitar o meu trabalho. Porque se eu for ficar utilizando só gemas e não tiver nada para fazer com as claras, eu vou acabar perdendo as claras. Então essa aqui já vem pasteurizada, sem problema de contaminação, muito legal para ser utilizado. E o nosso ingrediente principal, que é o nosso lievito madre, tá? Que é o nosso fermento natural. Eu já ensinei na receita anterior como é que a gente chega aqui. Então aqui nós temos um fermento que demorou 30 dias para chegar até aqui, tá? A partir daqui vocês podem ir replicando, retroalimentando ele, aí vocês vão ter ele sempre pronto para utilização, tá? Mas não tem nada a ver com utilizar fermento de pacotinho, fermento de padaria, nada disso, tá? É um fermento natural. Tem um cheiro maravilhoso. Então esses são os ingredientes básicos. E este panetone tem séculos de desenvolvimento na Itália, tá? Hoje os chefes, né, os produtores de panetone se especializaram só nisso. Então essa mania que a gente está vendo agora de ter panetone disponível o ano inteiro lá, isso já é um costume. Então muitos chefes renomados são especialistas, são mestres de fazer panetone, tá? Vocês vão entender isso enquanto eu estiver fazendo aqui, vocês vão ver como é bem complexa a produção de um panetone. Então vou citar alguns nomes para vocês. Dino Fabri, procurem aí no YouTube, as produções deles são muito legais, né? O Roy Schwartzapfel, que é um ícone aí por causa das bolhas enormes que ele tem nos panetones dele, né? E estão vendidos aí pelo mundo inteiro. Essa faixa de panetone de 1 kg, mais ou menos, vocês estarão pagando por volta de 60 euros. Então é um outro nicho, é um outro tipo de produto, né? Muito diferente do que a gente está acostumado aqui, tá? Thomas Teffri, também um chefe renomado que trabalha com panetones. Eu gosto muito, curto muito o Ian Spampati, é um jovem lá italiano que desafiou o Roy e chegou junto ali, então achei muito legal dele, né? Um premiado chefe aqui da área de pizzaria, né? Luca Brancati também, maravilhoso. Enzo Santoro, né? Francesco Favorito, Massimo Pica e Nicola Balocco. Então, esses são alguns dos chefes aí renomados que trabalham com panetone. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa receita. Essa é uma receita que ela demora aí no mínimo 2 dias, tá? Eu vou ter um tempo de crescimento de massa aí de 12 horas, tá? Então, ela precisa ser executada um dia de antecedência do que vocês forem utilizar, tá bom? Então, vamos lá, vou trazer aqui para vocês a filmagem aqui para a gente ver de pertinho como é que vai ficar, como vai estar sendo feito aqui. Então, uma batedeira, não adianta, aí vocês vão ter que ter uma batedeira aí para panificação com gancho, tá? Dá para fazer na mão? Eu diria que não, tá? A Sbielta,
que é uma chefe espanhola, ela mostra uma receita, ela faz à mão, mas o resultado é completamente diferente, a aeração dele é completamente diferente. O sabor vai ficar igual, não tem problema, mas a apresentação, que eu diria que é 99% desde que você tem a qualidade, vai se perder. Mas vamos lá então, vamos começar a fazer nosso panetone. Muito bem, bom, então nós vamos iniciar aqui, vocês estarão aí com a receita, mas eu vou repetir aqui só para vocês seguirem aí, tá? Então 80 ml de água, tá bom? Vamos colocar aqui 100 ml de gemas de ovos. Essa é a massa inicial, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, 140 gramas de açúcar, açúcar refinado branco, tá? Não tem problema. Vamos colocar aqui, ó, 180 gramas. Vamos colocar a primeira farinha, 332 gramas de farinha. Essa aqui é uma farinha de Manitoba, farinha forte. E vou colocar aqui 180 gramas de nossa pasta madre. Então é daqui que vai ter o starter da fermentação dessa massa, tá? Então aqui a gente já vai abaixar, não tem muito o que fazer, e ela vai misturar. Vamos aguardar aí meia horinha até a massa ficar bem elástica. Bom, então tá lá, ó. Já foi meia hora, vai bater aí a meia hora. A gente para. Vai abrir aqui, ó. A massa está começando a ficar bastante elástica, tá? Então eu vou raspar aqui, ó. Tentar não me sujar muito. Mas vamos lá. É que eu não quero tirar o foco de vocês, então seria mais fácil eu tirar o gancho aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, vocês podem ver que ela está muito elástica. É essa massa que a gente quer. É esse nível de glúten que a gente quer. Então aí, foi meia hora batendo. E agora a gente entra com mais 50 ml de água e 100 ml de gema. Eu fiz uma misturinha já dos dois aqui, ó. Vou dividir em 3 aqui. Vamos devagarzinho para não espirrar. E a gente vai incorporar em 3 vezes isso aqui, tá? A hora que incorporar ali eu paro, põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho. Agora a gente vai entrar aqui, ó, com 200 gramas de manteiga, tá? Então vou dividir aqui em 3. Eu vou soltando aqui aos poucos, tá? Soltando aos poucos aqui. Bom, ela está incorporando a gordura aí, então vamos colocar aí mais 30 minutos, tá? Ela vai ficar batendo por 30 minutos. Qual é o ponto? O ponto é você pegar a massa e ela ficar bastante elástica. A gente vai mostrar isso para vocês depois. Bom, estamos aqui então aí, ó, faltando 10 segundinhos. Tá certo? Então a massa ficou batendo aí por mais meia hora. Então, ao todo aí 60 minutos. Nós vamos olhar agora. Vai parar aqui, pronto. Nós vamos parar aqui, nós vamos olhar agora. Então ela tem que estar bastante elástica, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Bastante elástica. É assim que é o ponto dela, ó. Parece uma cola aqui, bastante elástica, tá vendo? A gente tem uma malha aqui, ó. Praticamente uma malha, tá? Então esse é o ponto dela.
Então daqui a gente vai agora colocar ela no recipiente e ela vai fermentar aí por 12 horas. Muito bem, vamos então dar folga para a nossa batedeira, coitada, ficou aí trabalhando por um pouquinho mais de uma hora aí, né? Bom, precisamos de uma tigela grande, uma caixa plástica, né? As caixas plásticas são as mais indicadas, como eu não a tenho nesse momento livre, vou usar aqui uma bacia plástica, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Untei ela com óleo, tá? Óleo de soja, óleo neutro, e aí a gente vai transferir aqui a massa, ó, tá vendo como ela fica elástica? Então é isso que a gente quer. Vamos lá. Bom, entenderam agora por que eu disse que fica muito difícil fazer na mão? Porque você teria que conseguir alcançar esse ponto aqui na mão. Bom, mas antigamente era feito na mão? Era feito na mão. Mas, hoje nós temos a tecnologia. Então ela está aqui, ó, tá? E aí a gente vai fechar a nossa bacia aqui, tá? E depois a gente vai dobrar, fazer dobras nela, tá? Então ela vai estar aqui e a gente vai deixar ela fermentando. Ó, vamos lavar a mãozinha aqui. A massa é uma massa extremamente elástica e pegajosa. Bom, então a gente vai olhar aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Levantar aqui, ó. Então a nossa marquinha tá aqui, ó. De acordo? Então ela vai crescer aqui 4 vezes. Esse é o ponto da massa. Tá bom? Então, agora não tem mais o que fazer. A gente só vai fechar e deixar ela fermentando por 12 horas. Uma temperatura ambiente, então não é na geladeira, é fora da geladeira, por 12 horas. Então, essa é uma massa extremamente rica, vocês viram a quantidade de gemas que vai nessa massa. E aí agora vamos deixar a nossa pasta madre fazer o seu trabalho de fermentação. Tá? Então não adianta querer colocar fermento de caixinha, fermento, não vai ficar igual, né? Simples assim. Vocês não vão alcançar. Pronto. Vocês não vão alcançar o que essa consegue. Tá bom? Bom, já estamos aqui às 18h21. Então amanhã pela manhã a gente volta a trabalhar com a massa. Tá bom? Tem que ter paciência. Senão não vai ficar bom. Buongiorno! Come stai? Voltamos então aqui para a preparação do nosso panetone de Brescia. Bom, a nossa massa ficou fermentando. Eu estou aqui fazendo um suspense aqui para mostrar para vocês. Vou até começar a abrir ela aqui. Vocês vão ficar impressionados. Mas é o que é, hein? Lembram da marquinha que eu fiz ontem? Olha lá a marquinha lá embaixo. Olha só. Cresceu, hein? Ficou linda. Está super aerada. Tá? Então daqui a gente vai voltar com essa massa para a batedeira.
Vamos transferir aqui a nossa massa. E a nossa espátula. Então aqui, ó, está hiper, ultra aerada. Tá? Como a gente vai destruir tudo isso aqui, que ela vai voltar a ser processada, então ela cabe aqui. Então, vou raspar tudo bacaninha aqui. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês já dentro da batedeira a mistura de farinha. Vamos bater tudo isso aqui, tá bom? Bom, muito bem, colocamos então a massa de volta. Dá para ver que ela está extremamente aerada, tá? Então, vou colocando aqui a farinha. E aí vamos bater. Então vou diminuir a velocidade aqui. Vou deixar ela incorporar. Fazer bastante sujeira. Bom, vamos ver aqui. Então aqui, ó, a gente precisa que ela fique, ó, tá? Bem elástica, tá bom? E aí, a gente abaixa a velocidade aqui e vai colocar aqui a nossa mistura de ovos, (40 gramas de açúcar, 30 gramas de mel e 60 gramas de gemas de ovos. Bom, então aqui, ó, a gente precisa ver exatamente isso, se ela está bastante elástica, tá? A gente vai começar agora a colocar a gordura. Então vou mudar a câmera de lugar aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar aqui, ó, 60 gramas de manteiga, tem 200 de tablete aqui. Se quiserem pesar bonitinho, podem pesar, tá? Eu vou pôr direto aqui. E aí eu vou juntar aqui 10 gramas de sal. Sal refinado mesmo. Põe a manteiga pra lá. E aqui, opa, passando na frente aí, baunilha, fava de baunilha. Ah, posso pôr aroma? Não. Como eu vou usar aqui, eu vou cortar já direto aqui. Não precisa mais envelopinho. O preço da baunilha está um assalto. O ano passado a gente pagava aí R$25 a fava. Nossa, eu tenho um cheiro. E agora foi para 50 mangos. Então a gente faz um corte aqui. Vai abrir ela aqui, ó. E vai raspar toda essa sementinha, tá vendo, ó? Isso aqui é que vai dar todo o sabor que a gente precisa. O que eles fazem quando eles fazem aqueles que vocês compram lá? Eles diluem isso aqui em álcool de cereais, enfim, colocam lá um monte de coisas lá para diluir. Mas a gente aqui tá com ela purinha. Então esse é o segredo aí do sabor dela. Aí uma dica para vocês, se eu conseguir pegar aqui sem bater na câmera. Peguem a fava da baunilha e coloquem dentro do açúcar. O açúcar vai ficar, como nós chamamos, de baunilhado. Que também é aquele açúcar que vocês pagam bem caro para poder, para poder ter. Aí vou pegar aqui a colherzinha aqui e a gente vai misturar aqui a manteiga aqui com a baunilha. A baunilha pura. Tá bom? E aí a gente vai incorporar, então, vai voltar aqui e vai incorporar na nossa massa.
Então aqui a gente vai pegar aqui, ó, e vai diluindo aos poucos aqui a pasta aqui da baunilha com a manteiga. Então a massa está aqui, que a gente queria justamente essa elasticidade dela aqui, tá bom? Bom, daqui então a gente vai colocar, então vai trabalhar aí as frutas para colocar na massa. Bom, agora então nós vamos finalizar a nossa massa de panetone, tá? Então ela tem que ficar aqui bastante elástica, tá bom? E a partir daqui então nós vamos introduzir as frutas. Então, vou colocar aqui 160 gramas de uvas passa, preferência sem caroço, a cor fica do gosto de vocês. E aqui, há um tempinho atrás, eu ensinei a fazer a minha laranja desidratada, tá? Então, não se utiliza aquelas frutas cristalizadas que se põe em panetone, é só a laranja. Também não se coloca aroma de panetone, é por causa da laranja que o panetone fica com aquele gostinho. Tá bom? Então ele vai ficar com aquele gosto azedo por causa da fermentação da pasta madre, e aí vai dar o cítrico por causa da laranja. Tá? Então aqui, eu vou cortar aqui em cubinhos. E aí a gente vai incorporar isso na massa, tá? Então aqui estou colocando aqui 100 gramas de casquinha de laranja e vou cortando aqui para depois a gente incorporar na massa, bater e pôr para fermentar. A gente incorpora então as cascas da laranja. Muito bem, estão aí. Bom, aqui então a gente vai deixar incorporar aproximadamente aí 15 minutinhos para que ela incorpore. Ela não pode ficar se soltando da massa. Por exemplo, vou mostrar, faz de conta que eu parei agora, né? Então se você pegar aqui a malha, ela está solta aqui na malha, não tá vendo? Ela não pode, ela tem que ficar dentro da massa. Muito bem. Bom, então o que a gente quer aqui? A gente quer essa malha aqui, ó. Tá? E a fruta, ó, você vê que a fruta não solta, tá? Então nós chegamos aqui na massa pronta. Então daqui a gente vai deixar ela descansar por 40 minutos. E aí a gente vai deixar ela aqui. Ó. Tá bem elástica. A gente vai deixar ela aqui descansando por 40 minutos. Tá pesada. Pronto. O perfume de laranja com baunilha que está saindo dessa massa é uma coisa de louco. Então tá aqui a nossa massa do panetone de Brescia. E aí o acabamento do panetone é que vai fazer com que ele seja de cada região diferente na Itália, tá bom? Bom, então daqui vou deixar ele 40 minutos descansando e fermentando, iniciar a pré-fermentação, tá? Daqui depois a gente separa, né? Pesa, separa todos eles, e aí vocês vão precisar das conhecidas forminhas de panetone. Forminha de 1 kg e tem da tal da Colomba Pascal, né? O bolo. Bom,
Então a diferença dos panetones basicamente na Itália é a cobertura. Tá? Então, por exemplo, os milaneses, eles pegam o panetone, quando ele está fermentado, fazem um corte aqui em X e colocam um torrãozinho de manteiga nele para assar. Tá? O que nós vamos fazer é o famoso bresciano, de Brescia. Fica do lado de Milão ali, mas tem uma grande diferença. Então a gente vai fazer uma cobertura aqui, usando amêndoas, claras de ovos, açúcar, tá? Então depois a gente vai pincelar isso em cima do panetone e vai colocar os granelos de zucchero. São grãozinhos, é como se fossem confeitozinhos, aqueles confeitos que a gente usa para cobrir brigadeiro, só que eles são grandões, tá? Então aqui no Brasil vocês não vão achar isso aqui. Então eu acabei fazendo os meus, fiz uma pastinha de açúcar e usei o extrusor de massinha, pode usar um espremedor de batata, ou passar no ralador. É que o meu eu quis fazer bacaninha, então ficou assim, tá? Então, granelo de açúcar a gente vai jogar em cima depois dessa pasta aqui de amêndoas e vai assar. Então agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pôr na receita para vocês, mas só para vocês entenderem. 60 gramas de claras de ovos. Vou colocar aqui 100 gramas de farinha de amêndoas. Vou colocar mais 100 gramas de açúcar. Ó, nosso açúcar já está baunilhando, hein? Vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui também 10 gramas aqui de amido de milho, maisena. Para que serve isso? Para retirar a umidade. Tá? Bom, aqui não tem segredo. A gente vai fazer aqui só misturar. Vou fazer um cremezinho aqui. A clara vai incorporar. Puxar a umidade. Pronto. Solta. Então ficou um creminho aqui, ó. Tá? A gente vai pegar isso aqui com o pincel e vai passar em cima da nossa preparação do panetone. Por falar em panetone, dá só uma olhadinha. Aguarda, que maravilhoso, né? Deixei 40 minutos depois que ele bateu com as frutas e agora a gente vai porcionar, pôr a bancada, deixar mais 40 minutos. Depois a gente vai bolear e colocar dentro da forma. E aí também vamos aguardar mais um tempinho de crescimento dela para depois a gente assar. Tá bom? Uma dica para vocês. Isso aqui vocês não sabem. Imagino que vocês não sabem. O panetone que a gente faz em casa, depois que ele assou, ele vai murchando. Fica murchinho aqui dentro. Por quê? Porque quando ele ainda está quente, essas bolhas de ar não sustentam a massa, porque é uma massa pesada. Então, na Itália o que se faz? Você esfria o seu panetone de cabeça para baixo. Não, mas como é que o panetone vai ficar assim? Eu ponho ele sim em cima da mesa, vai amassar do mesmo jeito. Não. Eles têm lá umas grades que eles furam o panetone, é como se eu pegasse esse espeto aqui, furasse o panetone assim, e aí eu penduro pela grade. Ele fica suspenso pela grade. Vocês vão ver como eu vou fazer, tá? Então, aí vocês vão usar ou espeto metálico ou espetinho de churrasco. Vocês passam aqui, fazem cruz aqui, ou estou bolando aqui um sisteminha aqui pra gente fazer aqui para eles esfriarem. Mas eles têm que esfriar assim, ó, por 12 horas. Por quê? Porque é para o peso da massa manter a forma bem inchada dele. Então ele fica bem legalzinho. Então acho que vocês não sabiam dessa dica. E fica a dica, tá bom? Bom, vamos passar aqui para o porcionamento da massa. Muito bem, ó, a nossa massa então tá aqui, tá? Então ela ficou aí crescendo por 40 minutos e agora eu vou começar a fazer as porções, tá? Então eu tenho aqui formas de 1 kg, que é o tradicional, e forminhas de meio quilo, tá? Então eu vou tirar de 1 kg aqui e depois eu faço as demais de meio quilo, tá?
Então a gente vai aqui separar aqui. Vamos ver aqui quanto é que vai dar aqui. Mais um pedacinho. Bom, aqui eu tenho então o tradicional peso de 1 kg, tá bom? Então a gente vai deixá-lo aqui, ele vai ficar aí crescendo. E aqui eu vou dividir então em mais, eu tenho mais 1,5 kg, eu vou dividir aqui em 3 para fazer 3 panetones aqui de meio quilo. Tá? Então a mesma coisa, deixá-los aqui e eles vão continuar aí com a fermentação. Deixá-los aqui mais uns 40 minutinhos, depois a gente vem para a forminha. Então vamos pegar aqui nosso panetone. E vamos colocar dentro da forma. Tá? Então ele está ocupando aqui, ó, praticamente metade da forma. Vou pegar o outro aqui. Mesma coisa. 4 a 5 horas de fermentação. Tá? Eles vão ter que dobrar de volume aqui dentro da embalagem para depois ir para o forno. Então, se o dia estiver hoje, como está meio frio, eu vou colocá-los dentro do forno. O forno dá uma ligadinha até os 30 graus, depois desliga e deixa lá. E aí eles vão crescendo dentro do forno desligado. Tá bom? Vamos lá. Bom, aqui estão então os nossos panetones. E aí eu vou colocar aqui a cobertura glaciado que nós fizemos. Claras de ovos com amêndoas, açúcar. A gente já vai espalhar. Pronto. Vou pegar uma colher aqui, vamos. Uma espalhadinha de leve aqui. Então, essa é a cobertura bresciana. Tá bom? Milanês é só cortado com manteiga em cima. É igual os nossos panetones aqui que vocês compram comercialmente aí. Não vem nada em cima. Vem só assado. Então tá aí. E agora, granela de zúquero. Esses grãozinhos aqui de açúcar. Super tradicionais. Olha lá. Isso aqui vai dar todo o charme do nosso panetone. Como se faz na Itália. Aqui, mais um pouquinho aqui. Deu trabalho para fazer esses aqui, hein? E os últimos aqui. Muito bem. Aqui estão. Forno pré-aquecido a 140 graus. Vai ficar por 1 hora. Forno pré-aquecido. E aí nós vamos colocar os nossos panetones para assar. Pegando com cuidado aqui. Forno, fica aqui, tá a 140 graus, tá?
durante 1 horinha. Muito bem, senhoras e senhores. Que coisa é essa? O que isso está fazendo aqui, pendurado? Seria o panetone do Conde Drácula? Muito bem, então aqui está o principal segredo das grandes fábricas de panetone que nós não temos acesso. Por que isso está assim? Porque quando o panetone assa, ele vai crescer, né? Então ele fica com esse bojo aí. Quando nós tiramos ele do forno e colocamos ele em qualquer lugar e não fazemos isso, ele murcha, ele vai ficar assim, ó, ele afunda. Então, os italianos já sabendo disso, ó, lá atrás, o que eles fazem? Quando eles tiram o panetone do forno, eles passam uma espécie de um ferro, um espeto, né? Só que aí são todos, imaginem aqui vários aqui. E aí eles já viram o panetone e ele fica esfriando de cabeça para baixo. Isso é, todo esse peso da massa não vai empurrar aquelas bolhas de ar que ficam dentro do panetone para dentro dele, tá? Então, o correto é deixar o panetone esfriar desta maneira. E ele fica esfriando numa temperatura normal aqui, tá? Até 12 horas. E aí evita que ele afunde, que ele não fique com esse peso todo, retorne para a massa. Então talvez essa aqui seja a melhor dica de panetone que eu possa dar para vocês, para que ele fique bonitinho, para que ele fique com esse bojo bem bacaninha, tá bom? E aqui estamos então com o nosso panetone bresciano. Bresciano porque ele tem essa cobertura aqui feita com as amêndoas, né? Aquela pastinha de amêndoas que nós fizemos, e granelo de zucchero, que são esses grãozinhos aqui de açúcar, parecidos com confetes maiorzinhos, né? Maiorzinhos. Então agora chegou aquele momentinho lá da gente degustar. Então vou entrar aqui já no meio dele aqui, ó. Vamos ver como ficou. Virar aqui ele para cá. E aí vamos aqui, ó. Vamos abri-lo aqui, bonitinho. Vamos tirar aqui uma fatia. Bastante úmido, fofinho. Olha lá. Vamos ver aqui então. Esse é o verdadeiro panetone. Sem conservantes, sem aroma, sem nada. Feito naturalmente. Então é assim que se faz na Itália. Claro que a gente está fazendo aqui num forno caseiro. A gente não tem aquelas enormes batedeiras de sapatinho. Então, visualmente aqui talvez ele não tenha todo aquele apelo, mas o sabor está maravilhoso. Essa massa aqui feita com quantidade enorme de ovos aqui é outra coisa. Nossa! Vocês não têm ideia, gente. Bom, sigam a receita se quiserem fazer o panetone. Compartilhem os nossos vídeos e deixem suas sugestões. Saúde a todos! Tchau!